tema central da nossa conferência: há mais do poder do Espírito Santo para a nossa vida. Há mais do Espírito Santo para nós. Há mais, e o que é de facto ser cheios do Espírito Santo? O que é que significa ser cheios do Espírito Santo? A nossa escola bíblica Há Mais tem 2 lições sobre a chamada a ser cheios do Espírito Santo. Naturalmente que não vamos falar quase nada do que lá estudamos. No entanto, queria que vocês entendessem os 6 aspectos que nós hoje vamos falar sobre o ser cheios do Espírito Santo. Amém? Vamos falar 6 pontos. Há mais derramamento do Espírito Santo para nós. Pode dizer amém? Alguns dizem, mas pastor, eu já falei línguas, eu já dancei, eu já tive canela de fogo, eu já redupiei, eu já isto, eu já aquilo. Ok, tudo bom, a experiência é tua. Mas há mais do que aquilo que tu se calhar imaginas. Há mais intimidade de Deus para nós. Há mais presença de Deus para sermos influenciados e também sermos influenciadores. Amém? O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade que muitas vezes não é honrada na igreja. Eu não sei, eu dizia aos nossos pregadores que vão estar connosco a ministrar, eu dizia, muitas vezes dizemos coisas que são quase heresias. Dizer que Jesus está aqui. Jesus não está aqui. Quem está aqui é o Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Trindade e que faz morada em nós através do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas é o Espírito Santo que está aqui, não é? Então Deus está aqui na pessoa do Espírito Santo. Não foi em vão que o Benin escreveu um livro dizendo bom dia, Espírito Santo. Porque nós não falamos nada. Houve um princípio ensinado por Deus através da pessoa de Jesus que disse que nós oraríamos assim. Oraríamos ao Pai e pediríamos em nome do Filho, e era o Espírito Santo que era o canal que nos levava a Deus. A Bíblia até diz que é o Espírito Santo que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele sente. É o Espírito, eu e o Pai faremos morada em vós. Através de quem? Do Espírito Santo. Vocês entendem? E muitas vezes nós perdemos a noção do Espírito Santo e não falamos muito sobre ele. E eu sinto no meu coração que a igreja precisa de saber, de facto, o verdadeiro Espírito Santo. Quando Jesus disse, e vamos ter isso como assunto de um ponto, não vos deixarei órfãos. Lembram-se? Vos enviarei o Espírito Santo. Porquê? Porque eu não vou estar convosco, eu vou para o Pai. Vocês entendem? Então, lógico que Jesus está aqui, lógico que Jesus nos ouve, lógico que Jesus é omnipresente, tal como o Pai, o Filho e o Espírito Santo, mas nós temos que entender que é o Espírito Santo que está aqui. A Bíblia até diz que é Ele que convence do pecado, da justiça e do juízo. Toda a obra que nós fazemos na terra, quando oramos em nome do Senhor Jesus, e as obras feitas são o Espírito Santo que faz. O Pai estava no céu com o Filho, e quando a terra não tinha forma e era vazia, quando foi preferida a palavra haja, aconteceu a obra. Haja separação entre as águas e terra. Haja luz. Foi a palavra do Pai e a obra do Espírito Santo. Por isso que a Bíblia diz em Gênesis 1:26, façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Ou seja, a Trindade presente, mas cada um com uma função. Nós estamos no tempo em que o Senhor Jesus disse que, até João Batista falou, eu vos batizo com água, mas vem aquele que vos batizará com fogo e com o Espírito Santo. Amém? E Atos dos Apóstolos, capítulo 2, nós vemos esse derramamento do Espírito Santo no verso 4, diz que todos foram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Notem que o derramamento do Espírito Santo foi algo que aconteceu após a ressurreição e após a ascensão do nosso Senhor Jesus para junto do Pai. Atos 1, 7 e 8 diz: os discípulos, para você compreender o contexto,
os discípulos perguntavam quando é que vão acontecer certas coisas e estavam a falar dos últimos tempos, do fim dos tempos, etc. E respondendo-lhes Jesus disse: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas, diga comigo, recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Temos aqui Jesus a alertar os discípulos que não é importante saber quando é que vai ser o fim dos tempos, como é que serão as estações do relógio de Deus. Mas importante mais do que isso é ser cheio do Espírito Santo. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo. A grande questão é: para que é que serve ser cheio do Espírito Santo? Qual o objetivo de Deus na nossa vida para sermos cheios do Espírito Santo? Muitas pregações, muita gente prega, muita gente procura igrejas avivalistas, cheias de poder, de ação, de louvores muito altos, assim boa música como a nossa, mas isso não representa nada ser cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo não tem que ver com o falar muitas línguas ou poucas, é muito menos do aquilo que muita gente idealiza, ou como dançar, redupiar, etc. Pode ser uma evidência, mas não é necessariamente ser cheio. Porque pode ser um aprendizado ou uma imitação. Pode ser algo que o outro vê a fazer e a sua psicologia, a sua manipulação emocional vai ser influenciada. É aquela pessoa a fazer algo, a outra tenderá a fazer parecido. Não tenha dúvida. Está provado. Então, irmãos, o que é de facto ser cheio do Espírito Santo? De acordo com o princípio que nós vemos logo na primeira evidência, foi falar línguas, mas não foram umas línguas quaisquer. Foi línguas que homens e mulheres que estavam em Jerusalém puderam entender os mistérios de Deus na sua própria língua. Vamos imaginar, podia ser francês, podia ser inglês, podia ser alemão, naquele caso era outro tipo de línguas, mas ali se falava línguas noutros dialetos que nem os próprios que falavam, que estavam cheios do Espírito Santo, entendiam o que falavam. Mas os outros entendiam. A evidência do ser cheio do Espírito Santo pode de facto ser línguas, pode de facto ser manifestações diversas, pode ser dançar na presença de Deus. E eu gostaria, como introdução para todas as mensagens que nós vamos ter aqui, que nós entendamos que já no Antigo Testamento, e eu partilhei isso com os nossos alunos, os finalistas da escola bíblica, que se manifestava ser cheios do Espírito Santo no Antigo Testamento de muitas maneiras. Inclusive Deus encheu do Espírito Santo os artífices, aqueles que faziam a obra para o templo, para o tabernáculo naquele tempo, e eles recebiam revelação para fazer as peças que foram pedidas. Ser cheio do Espírito Santo representa para fazer aquilo que for útil, como diz a Bíblia. Havia curas divinas, nem por isso havia evidência de línguas. Não havia evidência de nada a não ser o homem que era o homem de Deus, chegava ao pé do necessitado e o curava em nome de Jesus, em nome de Deus, peço desculpa, porque Jesus veio mais tarde à Terra, embora já existisse, que ele sempre existiu, como diz o Evangelho de João 1. Então nós podemos ver imensos milagres. Moisés fez milagres. Moisés abriu o Mar Vermelho, porque ele era cheio do Espírito Santo, e o homem cheio do Espírito Santo, ele era obediente à voz de Deus. E nós, como igreja, temos que aprender, irmãos, que não estamos reduzidos a uma evidência de ser cheios. Ser cheios é mais do que aquilo que muitas vezes nós idealizamos. Eu acredito nos 9 dons do Espírito, como vamos ler. Eu acredito nos 5 ministérios, como vamos estudar. Mas não se resume a isso. Ser cheio tem 6 aspectos. Podia ser 7. Um deles que quase não vamos tocar. Por isso que nós vamos, e posso adiantar, que é uma pessoa cheia do Espírito Santo torna-se uma pessoa adoradora de verdade. Amém?
não é o ponto da meditação hoje, mas o Senhor Jesus até disse à mulher samaritana, vem a hora em que Ele buscará os verdadeiros adoradores que o adoram em quê? Em espírito, em pneuma e em verdade. A igreja precisa de aprender, irmãos, que eu posso ser cheio do Espírito Santo e não ter qualquer evidência física ou qualquer manifestação corpórea de eu ser cheio. Mas quando eu toco, quando eu falo, quando eu oro, as coisas acontecem. Porquê? Porque em mim habita a presença real da divindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, que prometeu fazer morada em nós. Amém? Então, este de facto, um verdadeiro cheio do Espírito Santo é alguém que tem intimidade com Deus. Podíamos também falar isso, também não está no meu ponto. Intimidade com Deus. Porque a intimidade com Deus leva-me, quando eu sou cheio, leva-me a desejar a sua presença. Amém? Então que nós possamos entender o que é de facto ser cheios do Espírito Santo. O primeiro ponto que eu trouxe para nós nesta tarde, nesta noite, será que ser cheio é só a exibição de línguas? Será que é só revelar o poder e aparecermos a pessoas muito espirituais? Quando a palavra de Deus mostra que ser cheio tem como um único objetivo ser cheio do Espírito Santo. Um único objetivo que se subdivide em vários aspectos. Ser cheio do Espírito Santo é para edificação da igreja. Tal como os dons, tal como os ministérios. Pode dizer amém? Tem como objetivo isso e, naturalmente, restaurar a igreja. Ser cheio é alguém pronto para fazer a sua obra. E permita-me, e desculpe, eu sei que não vai ser fácil hoje. E se calhar alguns não vão perceber e vão confundir. E até dizer que eu disse o que não disse, mas ainda bem que fica gravado. Ser cheio, meu amado, é alguém capacitado para fazer a sua obra. Não é alguém capacitado para cantar, desculpe. Para tocar, desculpe. Para ser porteiro, desculpe. Para estar, irmãos aí atrás, para estarem ali atrás, não tem nada a ver com ser cheio. Isso tem a ver com ser servo. Amém? Ser cheio, irmão, não tem a ver com as tuas ofertas. Porque há pessoas ricas, milionárias, que deram tudo para os pobres e para causas. Deram suas fortunas para coisas. Ser cheios não tem a ver com o momento em que agora estamos a viver e o pastor pregava uma linda mensagem e manipulava as vossas emoções para vocês darem os vossos carros e o vosso dinheiro. Isso não é ser cheio. Ser cheio é outra coisa. Ser cheio do Espírito Santo é estar carregado de Deus. Diga comigo. É estar carregado de Deus. É estar possuído de Deus. Tal como aquele gadareno tinha 2.000 demónios que o possuíam, porque ele era possuído pelas hostes infernais do maligno. Ele estava carregado de demónios. Diz a Bíblia que era uma legião de demónios. Ser cheio do Espírito Santo é realmente ser carregado de Deus. Por isso que Deus diz, não vos encheis de vinho em que há contenda, mas enchei-vos de mim. E encher-se de mim, irmãos, podíamos subdividir aqui com muitas coisas. Mas eu acredito que vou ter dificuldade de cumprir o horário, mas eu quero, irmãos, não vos enfastiar, mas eu acho até aí, ser cheio do Espírito Santo é um desejo profundo de aprender de Deus. É um desejo profundo de estar na sua casa. É um desejo profundo de habitar, fazer morada, fazer dormitório na casa do Senhor. Ser cheio do Espírito, ser cheio de Deus é uma paixão por orar, por buscar Deus, por ser carregado do conhecimento dEle, por amá-lo com todo o meu coração. Ser cheio, amado, é muito mais do que cultos avivalistas, do que profetas a profetizar, do que qualquer outra coisa. Ser cheio é tu seres carregado de Deus, mesmo que os outros não sejam. É tu estás no meio de uma comunidade de perdidos e tu seres cheio
do Espírito Santo. Amém? E nós muitas vezes achamos outras coisas. Jesus disse, não vos deixarei órfãos, vos enviarei o Consolador, em João 14:17. E o Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Vocês conhecem e Ele estará em vós. Não vos deixarei órfãos. Voltarei para vós como? Através do Espírito Santo. Disse que estaria connosco todos os dias até à consumação dos séculos. Note que Jesus, Ele disse aos seus discípulos, meus queridos, eu vou para o Pai, mas vocês não vão ficar sozinhos. Eu vos vou enviar o Espírito Santo. Para quê? Para que realmente eu possa permanecer em vós. Mas, e Tomé muito preocupado com Jesus e sem saber, perceber muito bem as palavras de Jesus, dá-me a ideia que Tomé era um bocado lerdo, não é? Lerdo, vocês entendem lerdo, não é? E disse uma vez a Jesus, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Ele queria ver Deus. Ele já tinha compreendido um bocadinho quem era Jesus, mas não estava com a visão completa. E Jesus disse, Tomé, tu ainda não percebeste, quem me vê a mim vê o Pai? E Jesus carregou na terceira pessoa mais tarde e disse, eu voltarei para vós. Eu e o Pai faremos morada em vós. Ser cheio do Espírito Santo é ter Deus em nós. Diga comigo, eu quero ter Deus na minha vida. E quem tem Deus, tem algo precioso. Torna-se uma nova criatura. Não é em vão que o novo nascimento tem conexão com isto. Necessário te é nascer de novo. O nascimento de novo, para uma nova vida com Deus, transforma o nosso interior. A nossa carcaça, se era bonita ou feia, continua igual. Mas por dentro tornamos-nos pessoas diferentes. Por isso que eu não entendo os dias que estamos a viver. As pessoas convencem-se em vir às igrejas, mas elas não mudam de história de vida. Deus continua a não ter valor para elas. A palavra de Deus não tem qualquer valor. São desobedientes, são infiéis, continuam a fazer as mesmas coisas que antigamente. Algumas deixaram de se embriagar, outras deixaram de fumar, outras deixaram de ter situações sexuais ilícitas, mas o seu interior é o mesmo. E o novo nascimento transforma-nos por dentro. Porque Deus habita em nós e se Deus habita em mim, Ele começa a dominar e a guiar a minha vida. Amém? Ser cheios do Espírito Santo torna-nos mais santos. Sabia? Santos. Pois é. Santidade é o que nasce em minha vida quando o Espírito Santo me toma conta de mim. Quando Deus entra na minha vida, a minha vida passa a ser uma vida em luta pela santidade. A minha luta não é pecar sem ninguém ver. A minha luta não é fazer algumas coisas certas. A minha luta é viver conforme Deus quer. A santidade é a ausência de pecado. A santidade é uma luta contra o pecado. Meus amados, a santidade em nós gera cada vez mais o amor, o respeito, sentir o que Jesus sente, amar como Jesus amava, porque passamos a ser guiados pelo Espírito Santo. Existem muitos que param de lutar para ser santos, mas há uma luta interior em nós que nos torna intolerantes a querermos pecar. Eu sou intolerante, eu não quero pecar. Vocês entendem? Eu quero me tornar alérgico ao pecado. Se Deus habita em mim, a Bíblia diz que há uma luta interior no meu coração para não pecar. A Bíblia diz que o pecado gera tristeza. E a tristeza, segundo Deus, gera arrependimento. Vocês entendem? Quando o pecado não gera qualquer influência nas tuas emoções, quando o teu pecado não te afeta nem te incomoda,
Não ficas triste com ele. Podes mentir, podes dizer palavrões, podes dar a Deus quando te apetece, quando não te apetece não dás. Podes fazer a vontade dele umas vezes e outras não. Quando tu vives desta forma e já não te incomoda o pecado, é porque já não tens Deus dentro do teu coração. Tens Deus aqui só. Porque aqui, onde Ele quer habitar, o templo do Espírito Santo somos nós. Aqui, quando existe Deus, eu passo a viver uma vida que luta contra o pecado. A minha santidade, meus irmãos, é uma paixão, é um amor que não se revela em tornar-me acusador dos não santos. Há gente que com a sua santidade se tornam intolerantes ao pecado dos outros. Tu és intolerante ao teu pecado, mas aos outros tu és tolerante. Tu não podes dizer que és santo e ao mesmo tempo viveres a acusar os outros, ao mesmo tempo viveres a intolerar os outros, ao mesmo tempo tu dizes que és santo e reivindicas a tua santidade para humilhar o pecado dos outros. A tua santidade fará com que ames o pecador. A tua santidade fará com que tu respeites e lutes para ajudar aquele que erra, muitas vezes dentro da própria igreja. A tua santidade gera amor, tolerância, respeito. E nós muitas vezes encontramos pessoas que, ao se tornarem conhecedoras da Bíblia, tornam-se o espírito farisaico, que é da acusação, que é da intolerância, que é da manipulação, que é da divisão. Eu não entendo como é que pessoas cheias do Espírito Santo dividem igrejas, procuram fazer com que as igrejas enfraqueçam. Eu não compreendo como é que pessoas santas vivem tão errado, mas tão convencidas que estão certas. Nunca o espírito do engano foi tão grande no meio dos irmãos cristãos. São muitas pessoas que confundem santidade. Santidade o que é? De acordo com Deus, é a única maneira de vermos ao Senhor. Santidade é a única forma de alcançar a eternidade com Deus. 1 Tessalonicenses 4, 3-4 declara: porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da fornicação ou prostituição, como dizem algumas traduções, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santidade e em honra. Honra aqui tem mais a ver com os outros do que contigo. Mas o teu vaso, o teu corpo, precisa de ser honrado. E se honro aqui, deveria mais uma mensagem. Mais 3 ou 4 pontos. Como eu posso produzir o meu vaso em honra? Eu preciso de honrar o meu corpo de muitas maneiras. Algumas delas eu tenho dificuldade. Comendo o que é saudável. Porque a Bíblia diz que não podemos destruir o nosso tabernáculo. Amém? Está escrito. Nós devemos cuidar da nossa saúde. Nós também honramos o nosso corpo com higiene. Porque se Deus é o templo do Espírito Santo, eu tenho que ser uma pessoa agradável e uma pessoa com apresentação para estar ao pé dos outros. Porque eu não consigo ser atrativo a cheirar mal. Você concorda comigo? Há muita coisa que se podia falar neste aspecto. Honrar o teu corpo e honrar o teu próximo. Hebreus 12:14 diz: segui a paz com todos. E porquê é que vem esta palavra? Porque tu precisas ter paz com toda a gente, mesmo que os outros não tenham paz contigo. A falta de paz dos outros não é um problema teu, mas a tua falta de paz com os outros já é um problema que rouba a tua santificação. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Palavra de Deus. Ouvimos, Senhor. Esperemos que sim. Sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Embora nós sejamos uma igreja, que eu quero que sejamos uma igreja que tolera o pecador, ama o pecador, mas não ama o pecado do pecador, e nem concorda com o pecado do pecador, mas uma igreja que sabe acolher o pecador para ser restaurado. Isto é o que nós precisamos de ser. Uma igreja santa, de tal maneira santa,
que a nossa santificação vai influenciar os outros. Tal como influenciamos para o errado, podemos influenciar para o certo. Vocês entendem o que eu estou a falar? Qual é a tua postura como santo? Tendo cuidado que de ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. Porque aquilo que Deus se preocupa é a nossa relação uns com os outros. É a grande preocupação de Deus. Quando Deus quer que sejamos cheios do Espírito Santo, Ele quer que nós nos respeitemos uns aos outros e que não haja em nosso coração um nascimento de amargura. Porque por ela nos contaminamos e por ela podemos perder a salvação. Amém? Muitas vezes nós criamos mágoas em nossos corações que temos razão, no sentido de estar feridos, estar magoados. Mas uma das provas que Deus tem para a nossa vida é que vamos viver a vida toda a ser ofendidos. E temos de viver a vida toda sem ficar ofendidos. Alegrai-vos. E essa ofensa, se é culpa minha, por coisas e práticas que eu pratiquei de forma errada, ainda temos que pedir desculpa. Mas, se somos inocentes e se estamos a ser vítimas, e se ainda for por causa do nome de Jesus, então alegremos-nos. Porque isto está-me a agradecer que tirassem. Obrigado. Terceiro ponto, ser cheio do Espírito Santo nos leva a ser carregados de uma coisa muito linda, do fruto do Espírito. É que a gente confunde, a gente acha que ser cheio é uma coisa, mas ser cheio é outra. Ser cheio do Espírito é ter o fruto do Espírito. Isto nos fala de caráter. Gálatas 5:22 tem lá 9 características do fruto do Espírito. Ser cheio do Espírito Santo é ter estas 9 características. Porquê? Porque eu, se sou cheio, tenho Deus em mim. E se eu tenho Deus em mim, eu vou viver com amor, eu vou viver com alegria, eu vou viver com paz, eu vou ser longânimo para com todos e mais alguns, eu vou usar de benignidade para o meu próximo, eu vou ser bondoso também, eu vou viver em fé, eu vou ser manso, eu vou ser temperado. Porque se não há aquilo, é porque eu não estou cheio. Porque se Deus habita em mim, e eu acho muito interessante as pessoas carregadas de profecia para os outros, que têm sempre uma profecia para os outros, não é? E que quando depois a seguir a gente olha para a história delas e vê que aquelas pessoas não têm nada de Deus. Só pensam em coisas que não têm nada a ver com Deus. Nós precisamos de evidenciar o nosso ser cheio do Espírito Santo, demonstrando os frutos do Espírito. Com santidade, como falamos, amém? Carregados de Deus, e ao estar carregados de Deus, o fruto do Espírito tem que estar em minha vida. Diga para quem está ao seu lado. Olha lá para os 9 aspectos de Gálatas 5:22. E vamos ver se temos isto. Note que não é os frutos do Espírito, é o fruto do Espírito. O fruto do Espírito é aquilo que eu sou de caráter. É a essência de Deus em mim. Nós estamos a estudar sobre o ser que mostra daquilo que nós temos que ser de essência, da sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E nós precisamos ser carregados deste amor, carregados deste gozo, desta alegria permanente, que venha o que vier, ninguém rouba a minha alegria, venha o que vier, ninguém rouba a minha paz, venha o que vier, eu vou continuar uma pessoa longânima, benigna, bondosa, cheia de fé, de mansidão e temperança. E isso fará toda a diferença na minha vida. Ser cheio de Deus nos torna isto mesmo. Avaliemos como está nosso caráter, para ver se estamos ou não estamos cheios do Espírito Santo. Avaliemos. Busquemos Deus. Irmãos amados, e nós quando olhamos para a igreja primitiva,
nós encontramos na igreja primitiva algo tão fantástico, que eles foram perseguidos, foram maltratados, e eles disseram que ficaram tão alegres por serem achados dignos de sofrer afronta por causa do nome do Senhor. A gente larga Deus, deixa a igreja só porque o irmão, não gostamos do irmão que vai àquela igreja. Aquele irmão vai lá e eu vou para outra igreja. Não percebo o que é que a gente anda a fazer. A gente muda de igreja ou deixa a igreja por mesquinhices ou por birras uns com os outros. Sabe porquê? Porque não somos cheios do Espírito Santo. Porque se fores cheio do Espírito Santo, aquele irmão que te ofende, tu vais amá-lo, perdoá-lo e, se possível, vais ajudá-lo. Quando tu estás, até se o pastor, sem querer, fez alguma coisa que não gostaste, aquilo bate na tua couraça de indiferença, porque tu és cheio de Deus. É? Tudo. E continuarás a desempenhar a tua função cristã com a mesma alegria, porque tu tens Deus. Há muitos que são cheios do Espírito Santo por causa disto. Por causa de outras coisas. Se lhes faltar isto, falta-lhes tudo. Igrejas se levantaram que ganharam imensas vidas para Jesus, mas parece que o único alvo é dinheiro. O único alvo é fama. O único alvo é poder. Por isso que muitos, Jesus dirá, nunca vos conheci. Ah, mas eles pregaram, pastor. Ah, mas há milagres no ministério deles. Não é eles que fizeram o milagre. Foi o poder da palavra pregada. Porque a palavra nunca volta para trás vazia. Não cabe a mim julgar quem é quem. Isso é um problema com Deus. Cabe a mim eu ser santo e ser cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo nos capacita com dons. E aqui todos queremos. Os dons, 1 Coríntios 12, de 4 e seguintes, nós vemos ali como os dons do Espírito são para a edificação da igreja. E diz, o versículo 7, mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e vem por aí fora. Mas, verso de número 6, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo e opera tudo em todos. Mas o versículo 7 conclui, dá a cada um para o que é útil. Os dons do Espírito não são para a tua exibição, são para a tua utilidade. Ou seja, para que é que serve um martelo? Para que é que serve um serrote? Para que é que serve um berbequim? Um machado? É para a utilidade daquilo que ele foi criado. Os dons têm a utilidade para servir a igreja, para ajudar o nosso próximo e também para nos capacitar a nós. Os dons do Espírito são ferramentas de Deus para fazer a sua obra. Ser cheio do Espírito é, como diz o apóstolo Paulo, buscai com zelo os melhores dons. Neste caso, os melhores dons, de acordo com Paulo, é aquele dom que faz falta naquela hora. Se é de cura, é o dom de cura. Se é de revelação, palavra de sabedoria, é esse que nós vamos clamar. Deus, dá-nos uma palavra de sabedoria. Os dons do Espírito, os 9 dons de poder, de revelação, eles são, sem dúvida, capacidades da igreja para fazer a sua obra. Não é para fazer a minha obra, é para fazer a sua obra. Igreja, nós precisamos de buscar os dons. Amém? Precisamos ser santos, precisamos ser cheios do Espírito. Precisamos do fruto do Espírito, que é o caráter. Por isso que o cinto do sumo sacerdote do Antigo Testamento tinha o fruto e tinha o sino, que representa os dons, o sino, e representa o fruto, que era a romã que estava ao lado do sino, para que
O sino, ao bater no sino, faria barulho demais. Então, os dons era barulho. Os dons era atração. Os dons era fama. Os dons, eles podem ser dados e se a pessoa não souber usar o dom e reconhecer que o dom que Deus lhe deu e o momento que Deus o usou foi pela misericórdia dele, não foi porque tu eras digno, porque tu eras forte, porque tu és melhor que ninguém na ICIR. Deus te deu o dom de cura, o dom de profecia. Deus te capacitou naquela hora para fazer algo grandioso. E tu ficas vaidoso e todos te aplaudem. E depois os irmãos ignorantes, não têm outro nome, vão se aproximar daquele irmão como ele sendo uma luz. Aquilo virá Jesus Cristo, porque ressuscitou o morto. Irmãos, quando Deus nos capacita, quando o Espírito Santo nos enche para fazer a sua obra, Ele também nos enche de humildade, porque Jesus Cristo disse: aprendei de mim que sou manso e sou humilde de coração. Jesus não se gabava do que fazia. Jesus não pedia louvores por aquilo que fazia. Jesus fez tantos milagres que mesmo assim o não reconheciam. E o problema nos nossos dias é que muitas vezes só porque canta bem a pessoa já fica envaidecida. Já se acha a melhor da ICIR, acha-se que já é insubstituível, só porque já deu dízimos muito altos, ou porque é uma pessoa fiel há 55 anos na ICIR, ela acha-se dona da igreja. Quero-te dizer uma coisa nesta tarde: ser cheio do Espírito Santo torna-te a pessoa mais humilde desta casa, a menos reivindicadora, a que menos mal fala, seja do que for. Porque ela tem temor do Senhor. Ai de mim falar mal do meu irmão. Ai de mim tocar. Ai de mim fazer alguma coisa que ofenda ao meu Senhor. Há um temor dentro do nosso coração que nos leva a vigiar a nossa língua. Porque de tudo o que há para ser vigiado na nossa casa, no nosso corpo, na nossa vida, chama-se língua. Queridos, ser cheio do Espírito Santo é tornar-nos pessoas capacitadas com os dons de Deus para fazer a obra do nosso Deus. E aí sim, se nós nos tornarmos assim, queridos, os que estão aqui chegam para inundar este conselho da glória de Deus. Amém? Deus quer mandar avivamento sobre a sua igreja. Mas é preciso entender como é que Deus pode usar o pastor Paulo Ferreira? Se ele vai ficar vaidoso? Se ele vai ficar arrogante? Irmãos, quantos homens de Deus levantou ministérios incríveis neste mundo e que logo mais entraram numa ruptura, numa vaidade, numa soberba. Nós não podemos ser assim. Ser cheio do Espírito Santo, meus amados, é para aquilo que é útil. Os dons são para aquilo que é útil. Amém? Ainda neste aspecto, ser cheio do Espírito Santo também traz à igreja os verdadeiros ministérios. São os 5 de Efésios 5, de 4 a 11, que diz, não é? 11 e seguintes, que é para o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, para que todos cheguemos ao varão perfeito, à medida e estatura completa de Cristo. Lá diz que Deus deu uns para apóstolos, outros para evangelistas, outros para doutores, outros para profetas. Porque ser cheio do Espírito Santo, Deus encontra na sua casa pessoas que têm paixão, têm capacidade e têm trabalho. Porque ser um doutor das Escrituras é preciso estudar. Ouça. Irmãos, ouçam, ser cheio do Espírito Santo é paixão por estudar a palavra. É como aquele Salmo número 1. Bem-aventurado o varão que medita na sua palavra, dia e noite. A gente agora medita no telemóvel, não é? Dia e noite jogamos, dia e noite brincamos uns com os outros. E palavra. E conhecer Deus. E vir à escola bíblica, e estudar a palavra, e largar o trabalho de ganhar 20 ou 30 euros naquela noite para estar na casa do Pai. E ter a capacidade, de forma sábia,
dizer ao patrão, nesse dia não posso, porque eu tenho um compromisso com Deus. Eu vou-te despedir, espero que não. Mas se o fizer, Deus dará outro patrão. Não precisa de o ofender, vai-me dar melhor. Não faça isso. Seja sábio, seja moderado. Seja uma pessoa inteligente. Porque uma pessoa cheia do Espírito Santo tem nela a revelação de poder saber falar certo. O quinto aspecto, que é daqueles que mais me incomoda nos últimos dias, ser cheio do Espírito Santo leva-nos a pregar o Evangelho, a ser suas testemunhas. Posso dizer sem medo que, sem medo nenhum de errar, ser cheio de Deus e não ganhar vidas, não darmos de nós para a conquista dos que nos rodeiam, é a ausência do cheio. É sinónimo que não temos Deus. Porque é impossível eu não buscar amigos para receber Jesus. A não ser que ainda não tenhas entendido a grande missão de Deus para a tua vida. Eu não entendo uma pessoa que se diz cheia do Espírito Santo e não fala de Jesus a ninguém. Não fala do amor de Deus a ninguém. Tu não és obrigado que as pessoas se convertam a Jesus. Não. Mas de a parte de Deus, tu tens que dar aos teus amigos o que de mais precioso há nesta terra. E o mais precioso nesta terra não é picanha. O mais precioso nesta terra não é jogar futebol. O mais precioso nesta terra não é eventos. O mais precioso nesta terra é Jesus. É a salvação da nossa vida. É a nossa eternidade com o Papai. É a nossa preocupação que aquela pessoa encontre a verdadeira felicidade. A não ser que tu nunca tiveste esse encontro com Jesus. E por isso não estás preocupado com os outros. Veja para que é que Jesus disse que eles deviam ser cheios do Espírito Santo. Outra vez, Atos 1, 7 e 8, Jesus disse... Respondeu-lhes, não vos compete conhecer tempos e épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Para quê? Para sermos testemunhas. Ser cheio do Espírito Santo é ser uma testemunha apaixonada. É o desejo de falar do amor de Jesus aos nossos amigos. É apresentar aquele que cura, aquele que salva, aquele que liberta, aquele que batiza com o Espírito Santo. É apresentar o amor de Deus para as pessoas. É apresentar a verdadeira felicidade de tal maneira que no dia que ela receber Jesus, o fruto do Espírito começa a ficar plantado. E o gozo, a paz, a alegria, o amor, a temperança, longanimidade, benignidade abunda, começa a abundar. E aquela pessoa está tão feliz porque nasceu de novo, nasceu para uma nova vida com Jesus, que a família toda, em muitos casos, se converte a Jesus. E aqueles que não se convertem, aqueles que não têm um verdadeiro encontro com Jesus, aquela pessoa ora por ela, porque é uma alma que precisa ser salva. Muita gente confunde que a igreja cheia é aquela que tem orações muito fortes. Grandes acontecimentos, grandes eventos, bons LEDs, como está aqui, que isto aqui é importante para muitos. Grandes músicas modernas. Isso aqui é importante. O que é importante é ser cheio do Espírito Santo. Podíamos não ter música, não ter som, não ter microfone e estarmos aqui cheios do Espírito Santo. Cheio de gente para receber Jesus, para receber cura, para receber libertação, para receber salvação, para receber vitória. Porque isso aqui é ser cheio. Não ser cheio, irmãos, isto é uma dor, não é bom, faz bem, é normal, é da atualidade, não tem mal, mas não é isto que muda a vida das pessoas. Mudar a vida das pessoas é tu mudares, para que os que à tua volta mudem. É tu seres honesto nos teus negócios, é tu falares e cumprires, é tu seres uma pessoa íntegra na tua maneira de estar, é seres o melhor empregado do que aquele patrão. Mas eu ganho pouco, pastor, é um ordenado miserável, não merece mais, mas dá-me mais. Um dia vais ter a oportunidade de falar do amor de Jesus e ele vai descobrir realmente
esta pessoa é o melhor funcionário, porque ela é diferente. Ela tem algo diferente. É tu vires à igreja e tu elogias os amados. Vês um irmão miserável que peca tanto, que continua a fazer asneira e tu abraças com amor. Você viu Jesus ofender a prostituta? Você viu Jesus ofender a adúltera? Você viu Jesus ofender aquele que estava na cruz? Ele até o salvou? Você só viu Jesus a responder de forma áspera aos que têm a mania que são santos e que eram cheios de Deus. Não eram os fariseus todos, porque há fariseus que eram bons, conhecedores da Bíblia, ensinadores da palavra. Mas o espírito farisaico que Jesus disse, vocês estão verdadeiros sepulcros, caiados por fora, de branco, e por dentro são podres. Raças de víboras. Você sabe quem é que disse raças de víboras? Foi João Batista. Queridos, ser cheio do Espírito Santo é alguém que está tão capacitado, até se necessário dar a vida pela causa de Jesus. Estevão era cheio, diz a Bíblia, do Espírito Santo. Os diáconos consagrados na igreja, diz a Bíblia, eram cheios do Espírito Santo. Um deles era Estevão. E foi morto à pedrada. E ele disse, Pai, perdoa esta gente, porque não sabe o que faz. Ser cheio do Espírito Santo é como Davi, quando pecou, ficou tão incomodado, porque perdeu o Espírito Santo. E ele dizia no Salmo 51, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença, não retires de mim o teu Espírito. Que coisa! Aquela presença que existia dentro dele ausentou-se. E ficou aquele vazio que o homem sem Deus tem. E que nós no século passado pregávamos. Há um vazio no teu coração. O dinheiro não preenche. O álcool não preenche. Os teus prazeres sexuais não preenchem esse vazio. Mas no dia que entregares a tua vida a Jesus, será preenchido. E as pessoas se convertiam. E nascia dentro do seu coração uma alegria, uma paz. Mudavam de vida naquele dia. Alguns eram batizados com o Espírito Santo. Outros eram curados das suas doenças incuráveis. Sabe porquê? Porque a igreja estava cheia do Espírito Santo. Eu acho interessante a igreja de Coríntios. Porque tinha carnalões dentro da igreja. Mas também tinha gente cheia do Espírito Santo. E Paulo não excluiu a igreja. Paulo disse, vamos arrumar essa casa que está muito desarrumada. Nenhum dom vos falta. Mas no que eu vou vos dizer agora, não vos louvo, dizia Paulo. Porque nós temos que entender que na igreja há gente que é muito boa e há gente que não é tão boa. Há gente santa e há gente em santificação. Há gente já mais santa que outros. Por isso que Paulo dizia, a minha salvação agora está mais próxima do que antigamente, porque já estava muito velhote, pronto a morrer, e ele estava cada vez mais santo. Por isso que é importante que amanhã sejamos melhor que hoje. Amém? Por isso, meus queridos, quando Davi perdeu a alegria da salvação, ele dizia, torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Para que é que ele queria ter a alegria da salvação? Alguém sabe dizer? Há dias eu falei com alguém este texto. Acho que foi com o Jailson. Foi, não foi? Acho que foi, não me lembro. Só foi com o Rafael. Não me recordo. Sabe para que é que ele queria? Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Verso 12, 13. Então, ensinarei aos transgressores os teus caminhos. E os pecadores a ti se converterão. Até Davi tinha noção que ser cheio de Deus não tem uma missão mais importante que ganhar almas. Até Davi tinha a noção do Evangelho que só nós na igreja, da era da igreja, aqui entendeu. O ido, pregai o Evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo.
Ide, pregai, anunciai, eu vos encherei do Espírito Santo para seres minha testemunha. Até o gadareno, quando recebeu Jesus e foi liberto, Jesus vai para os teus e anuncia quão grandes coisas Deus te fez. Meu amado, ser cheio do Espírito Santo é para ganhar almas para Jesus. Não é para agora dizeres, eu vou abrir uma igreja nova, já que o pastor pregou, e vou arrastar meia dúzia de irmãos comigo, que é para começarmos a pregar, que é para encher, agora é que vai ser. Ó irmão, o diabo é que gosta de dividir. Foi o primeiro a dividir no céu. Não sejas tu mais um servo dele, em nome de Deus, fazer o que Deus não mandou. O grande alvo da igreja de ser cheia é para ganhar vidas para Jesus. Ganhar vidas é levar cada um de nós a um encontro de verdade com Deus. A igreja primitiva era cheia do Espírito Santo de tal maneira que todos os dias se reuniam no templo e nas casas e não cessavam de ensinar Jesus. Atos 5:42. Por fim, ser cheio do Espírito Santo leva uma igreja a ser unida. Não desunida. Quando alguém diz cheio do Espírito Santo e desune irmãos, desune a igreja, faz com que a igreja enfraqueça, essa pessoa não tem nada de Deus. Atos dos Apóstolos 4:32 diz que era um o coração e a alma da multidão dos que criam. Ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era seu, mas todas as coisas lhe eram comuns. Isto é, uma igreja que vivia com um coração, com uma alma. João 17, Jesus disse, para que todos sejam um, ó Pai, como tu és. Como tu, ó Pai, o és em mim. E eu em ti. Que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. O mundo crerá, Orém crerá, o conselho de Orém crerá em Jesus, se a ICIR for um. Não é preciso o mundo, porque o mundo devia ser o conjunto das igrejas todas unidas. Mas não é possível mais isso. Mas a ICIR é possível. Amém? E por causa da ICIR pode haver um avivamento. Por causa da ICIR, multidões se podem converter a Jesus. Por causa da ICIR, pode haver grande salvação de almas. Por causa da ICIR, o projeto de Deus pode ser pleno neste lugar. Porquê? Fomos chamados para ser um. E Jesus declarou que eles sejam um como tu, ó Pai, o és em mim. Para que o mundo creia que tu me enviaste. A responsabilidade de nós vermos as pessoas a não se converter é nossa. Por causa da desunião, por causa de falarmos mal uns dos outros. Meus amados, quero terminar nesta noite lembrando a importância de que há mais para nós. Vamos orar para ser cheios. Eu peço que a igreja se levante. Ora, tu que estás online, possas te levantar também ou ajoelhar se puderes e ora ao Senhor nesta tarde, nesta noite. Deus, enche-me do teu Espírito. Deus, derrama sobre mim a tua presença. Deus, não me lances fora da tua presença. Podes orar como David orava. Deus, torna a dar-me a alegria da salvação para que eu possa anunciar a tua palavra àqueles que me rodeiam. Que lindo! Tu chegares amanhã à tua vizinha, falares do amor de Jesus, orar pela vida dela e ela ser liberta. Irmãos, isso não é nada da normal, isso é o normal da igreja. A igreja é o lugar, é o hospital de Deus. O normal da igreja é haver curas, é haver milagres, é haver libertação. Esse é o normal da igreja. O não anormal da igreja é viver sem ter nada disso. Esse é que não é normal. Não tem a ver com som, não tem a ver com música, não tem a ver com aparência, mas tem a ver com aquilo que tu és por dentro. E se tu és santo, tu não vais criticar os menos santos. Tu vais ajudá-los a ser santos. Se tu és perfeito, como Deus disse a Abraão, anda em minha presença e ser perfeito, tu não vais criticar a imperfeição dos outros. Não vês Jesus a fazer isso. A nossa meta é ser como Jesus. Pode dizer amém? A nossa meta é ser como Jesus.
Por isso não vale a pena falar dos outros, vale a pena falar de ti. Dizendo, eu sou fraco ainda, mas eu quero mudar. Eu tenho falhado ainda, mas eu vou deixar de falhar. Eu estou errado nesta área, mas eu vou deixar de estar errado. Amém? Queridos, vamos levantar nossas mãos. Pregamos ser cheios. Vamos exercitar a pregação. Vamos buscar o Espírito Santo. Pede perdão dos teus erros. Pede perdão dos teus pecados. Avalia o teu coração. Vê o que é que está mal. Ora como Davi. Ele pôde dizer, sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Ele dizia, oh, sonda-me, ó Deus. Oh Espírito Santo. Ora pela tua enfermidade. Ora pela tua preocupação. Lança sobre ele toda a tua ansiedade. Jesus está aqui. Na pessoa do Espírito Santo. Vamos dizer, Espírito Santo, tu és bem-vindo a este lugar. És bem-vindo ao meu coração. Talvez o Espírito Santo, tu não tens sentido a alegria, não tens sentido a presença. Abaixa um bocadinho. Não tens sentido a presença. Talvez tu não tens sentido Deus. Talvez tens aprendido que precisas ser batizado com o Espírito Santo, que sem isso não serás salvo. Isso é mentira. Podes buscar o batismo com o Espírito Santo, porque esse batismo vai te encher, vai trazer capacitação, vai te levar mais coragem para o Evangelho, vai te dar um impulso interior diferente. Eu não sei quantos de nós, nesta noite, eu vou pedir que ninguém abra os olhos, mesmo cá em cima. Eu não sei quantos de nós não sente o Espírito Santo, não tem sentido Deus, mas que quer ser cheio do Espírito Santo. Quem sabe no passado já foste cheio e agora não és. Os anos fizeram com que tu perdesses a essência, perdesses a visão, perdesses o objetivo, perdesses o foco verdadeiro da tua vida. Eu não sei. Eu peço que agora todos baixemos os braços. E só levanta o braço aquele que quer hoje ser cheio do Espírito Santo, quer voltar a sentir a sua presença. E quero fazer uma declaração a Deus nesta noite. Eu quero que tu levantes sim agora a tua mão. Se tu estás bem com Deus, se não sentes necessidade, se achas que estás bem, então deixa de estar como estás. Mas se tu queres sentir a presença de Deus, queres buscar Deus com todo o teu coração, queres ser esta pessoa cheia do Espírito Santo, levanta os teus braços. Sem vergonha. Eu sou o primeiro a levantar. Eu preciso sentir mais. Eu preciso ser mais guiado por Ele. Agora todos podemos levantar os nossos braços, amados. Vamos todos. Sem vergonha, vamos levantar os nossos braços. Clama a Jesus. Clama, busca Deus nesta noite. Diz, Deus, toma-me em tuas mãos, sopra sobre mim o teu Espírito, sopra sobre nós, Senhor, sobre a Isir, esse vento veemente que encheu todos com a tua presença. Hoje foi um dia de vento, na rua houve muito vento, mas nós queremos o vento do Espírito, a pneuma do Espírito. Oh, Espírito Santo, toma-nos em tuas mãos, Senhor. Inunda os nossos corações com a tua presença, Pai. Oh, limpa, Senhor. Sopra, batiza-nos com fogo e com o teu Espírito. Espírito Santo. Oh, aleluia. Shuribikarabassara, karamassara, nananamassara. Oh, Sharabakaya Lamashara, Churikere Lamana.
Oh, Espírito de Deus, sopra sobre este lugar, Senhor. Faz-nos ser cheios do Teu Espírito, Senhor. Faz-nos ser cheios do Teu Espírito. Inunda-nos, Deus. Inunda-nos, Senhor. Derrama sobre nós a Tua presença. Em nome de Jesus. Eu não sei se nesta noite temos alguém que quer entregar a sua vida a Jesus. Se nesta noite alguém quer decidir a sua vida para entregar a Jesus, eu gostava que levantasse a sua mão. Eu quero orar por si. Desculpe, tira-me estas luzes, que eu consegui viver com elas a pregação toda, mas agora não consigo ver. Alguém que quer aceitar Jesus nesta noite? Levanta a sua mão. Eu quero orar pela sua vida. Não? Ninguém? Então, amém? Até o pequenino está a levantar a mão. Eu estou vendo um braço lá atrás. Estou vendo uma senhora lá atrás, uma irmã. Mas alguém que quer entregar a sua vida a Jesus. Estou vendo uma irmã aqui com o braço também no ar. Estou vendo 2 jovens ali, mais jovens aqui. Estou vendo esta criança aqui também. Oh, Espírito Santo. Outra criança lá atrás. A Cristina está a entregar a sua vida a Jesus. Mais irmãos estão levantando. Oh Pai, nesta hora, Espírito Santo, Tu estás vendo os braços que se têm levantado. Em nome de Jesus, perdoa todos os seus pecados. E que nesta hora Tu possas transformar os seus corações. Possas mudar as suas vidas. Possas mudar os seus focos. Pai, nesta hora, Espírito Santo, liberta, que haja novo nascimento, renova as suas forças, restaura o seu coração, que o fruto do Espírito abunde em suas vidas, que a santidade, a Tua presença, a Tua intimidade possa estar com cada um. Pai, eu entrego cada um que levantou os seus braços, em nome de Jesus, para que Tu tomes conta. Liberta, Deus, perdoa os seus pecados, em nome de Jesus. Amém e amém.